Graça e paz, irmãos, amém? Eu gostaria de convidar os irmãos para nós fazermos uma meditação, o texto de Salmos 125. Nós iremos ler este capítulo completo, né, dos versos 1 ao 5. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre confiando no Deus que nos protege. Amém? Diz assim: os que confiam no Senhor são como um monte Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Como os montes em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre. O cedro da impiedade não prevalecerá sobre a terra dos justos, para que estes não estendam a mão para cometer injustiça. Ó Senhor, faze o bem aos bons e aos de coração íntegro. Mas os que se desviam para os caminhos tortuosos, o Senhor os castigará juntamente com os malfeitores. A paz esteja sobre Israel. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, mais uma vez queremos nos elevar a Ti em oração, pedindo ao Senhor Deus para que esta palavra que é Tua possa falar aos nossos corações nessa noite, ó Deus. E que possamos, ó Deus, através daquilo que o Senhor ministrar em nossos corações, podermos, ó Deus, exercitar, Senhor, aquilo que nós iremos, ó Pai, aprender segundo a Sua palavra. Que o Senhor possa nos conduzir em direção àquilo que o Senhor tem para nós, que possamos, ó Deus, ser fiéis àquilo que o Senhor tem a nos dizer através da Sua palavra. Que nós possamos, ó Deus, estarmos dependentes do Senhor, reconhecendo, ó Deus, que sem o Senhor nós jamais poderemos entender e compreender o que as Sagradas Escrituras nos diz. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Esse salmo é um cântico de confiança. E esse cântico de confiança, ele nos traz dois ensinamentos. Aqui eu destaquei 2 pontos importantes para a nossa compreensão do porquê que Deus nos protege. Em primeiro lugar, eu vou destacar que Deus nos protege fisicamente. Em segundo lugar, é que Deus também nos protege espiritualmente. E por isso que Ele nos protege, é que nós podemos depositar nossa total confiança nele. No primeiro versículo, diz que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião e não se abalam. E muitas vezes nós, com algumas notícias, nós nos abalamos. Como é que nós temos nos portado diante de Deus quando nós recebemos algumas notícias? Quando nós sabemos que estamos com algum problema grave? Quando sabemos que talvez nós perderemos o emprego, vamos ficar desempregados? Quando nós sabemos que, quem é mãe, né, as irmãs que são mães, os pais também, o filho ali, a escola liga, seu filho caiu, machucou, bateu a cabeça. Como é que você se comporta diante dessas situações? Será que nós desesperamos diante dessas coisas? Como é que nós reagimos diante de notícias, más notícias? E o que eu quero trazer para a nossa reflexão aqui é que o Salmo 125 diz que os que confiam no Senhor não se abalam. E ele está dizendo que os que confiam não se abalam, mas logo os que não confiam se abalam. Será que nós estamos sendo abalados por pouca coisa que nos acomete na nossa vida? E surge uma questão, e afinal de contas, o que é não se abalar? E pensando, não se abalar seria estarmos insensíveis aos nossos sentimentos? Não se abalar significaria nós estarmos apáticos à dor? Não se abalar significaria nós estarmos parados,
e em meio a tanta dor e tanto sofrimento, simplesmente nós falarmos, eu não posso sentir uma dor, eu sou um super-homem, eu não posso sentir dor, porque sentir dor significa me abalar. E nós vamos entender que não se abalar significa não se desesperar. Confiar no Senhor é viver de tal modo que nós não nos desesperamos diante das situações que vêm para nos afligir. Muitos homens e mulheres na sua vida sofreram, sentiram, choraram, e nem por isso eles deixaram de confiar. Ana, mãe de Samuel, ela sofreu as aflições. Penina, que sempre exibia para ela que ela não poderia ter filhos, mas mesmo assim Ana não se desesperou, mas ao invés de se desesperar, ela confiou em Deus de tal modo a ponto dela dizer, Senhor, se tu me deres um filho, ele será teu. Consagrada ao Senhor. Samuel. Pensemos em Davi, que foi disciplinado por Deus quando aconteceu tantas coisas ali na sua família por causa do seu pecado com Batseba. Mesmo Davi sofrendo as angústias da espada de Deus sobre a sua casa, Davi não se desesperou, mas ele se prostrou diante de Deus e o adorou. Ele confiou no Deus que estava colocando a punição sobre a sua vida, o Deus da misericórdia. Pensemos também em Jó, que perdeu todos os seus filhos, seus bens, que recebeu uma doença terrível, feridas, e mesmo assim não se desesperou, permaneceu confiando em Deus, no Deus que lhe deu e que ele declara, o mesmo que me deu, o mesmo que tomou, louvado seja o nome dele. É confiando em Deus, Jó estava confiante. Pensemos também em Paulo, que foi perseguido, espancado, açoitado, apedrejado, humilhado, tido como morto, mas em nenhum momento Paulo deixou de confiar em Deus. Pelo contrário, Paulo, ao passar por uma cidade onde ele foi apedrejado, ele prosseguiu com o seu caminho. Na volta que ele passou por aquela mesma cidade, ele mesmo assim ele entra para pregar o evangelho, confiando em Deus. Pensemos então no nosso maior exemplo, que é Jesus Cristo. Lembremos dele no Getsêmani, sofrendo, a tal ponto de dizer, Pai, afasta de mim esse cálice. Mas mesmo assim, ele descansou porque ele estava confiando no seu Pai. Então, meus irmãos, nós podemos perceber que não se abalar não tem nada a ver com nós estarmos insensíveis à dor e ao sentimento, mas sim com não se desesperar e permanecer com a nossa fé intacta diante de Deus. O Salmo nos mostra, aqui pela sua estrutura, como ele diz, os que confiam, e ele termina dizendo, os que se desviam, no verso 5. Essa aqui é uma divisão natural no Salmo em hebraico. Os que confiam e os que desviam. Ele está dizendo, para aqueles que confiam, terão estas coisas. E no verso 5 ele diz, e os que se desviam? E ele fala no verso 5 o que vai acontecer com aqueles que se desviam. A ideia, então, é que aqueles que confiam, eles não se desviam. E aqueles que confiam, eles podem até se abalar emocionalmente, podem até sofrer, mas irão sofrer, mas nunca jamais irão renegar a sua fé. Aqueles que confiam no Senhor, eles não abandonam a sua fé. Eles não são abalados. Eles permanecem firmes, porque fiel é o Deus que os mantém de pé. Você confia em Deus? Por isso esse salmo é um salmo de confiança. 2 motivos para que nos momentos difíceis em nossa vida nós não nos abalemos, não nos desesperemos, mas continuemos a confiar em Deus. O primeiro motivo é que Deus, ele nos protege fisicamente. No verso 2 nós temos dizendo, como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor de seu povo, desde agora e para sempre.
Para falar da proteção de Deus sobre o seu povo, a proteção física, o salmista vai usar esta figura de linguagem de Jerusalém, porque a 800 metros de Jerusalém já poderia enxergar as grandes montanhas de Jerusalém. E aqui as montanhas, elas representavam a segurança de Deus. Tal modo era as grandes montanhas que cercavam Jerusalém, era o símbolo do que Deus estava fazendo, a proteção de Deus sobre Jerusalém, que era a cidade santa. E do Salmo 120 ao Salmo 124, nós vamos ver que são cânticos de romagem, ou cânticos de subida, que significa o quê? Enquanto o povo estava caminhando, subindo a Jerusalém, e eles avistavam as grandes montanhas que tinham ao redor da cidade santa, eles olhavam para aquelas montanhas e diziam: o Senhor está conosco. O Senhor está protegendo. O Senhor está ao redor do seu povo os guardando. Assim como Ele está ao redor e ao derredor de Jerusalém, está o Senhor ao redor do seu povo os guardando. Nós não temos montanhas ao nosso redor, mas nós temos os anjos do Senhor cuidando de nós, fazendo e executando as ordens de Deus. A nossa vida é cuidada por Deus e essa proteção é desde agora e para sempre. Veja o verso 2. Como os montes em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Muitas vezes Deus nos livra de acidentes, Deus salva as nossas vidas, e às vezes nós nem tomamos conhecimento daquilo que Ele fez. Há livramentos que Deus nos dá que nós nem sequer ficamos sabendo, mas Ele está ao nosso redor nos livrando. E Deus sempre fez isso na história do seu povo. Ele protegeu o seu povo no Egito, na saída do Egito, protegeu o seu povo nas condições inóspitas no deserto, porque quem poderia sobreviver ao deserto? Pela manhã, um calor imenso, e pela noite, um frio muito grande. E Deus, tão maravilhoso, que protege o seu povo fisicamente, que pela manhã, quando o sol está tão escaldante, Ele prepara uma nuvem que vai sobre o seu povo, os guardando desse grande sol. E pela noite, quando a temperatura cai e fica tudo frio, aquela nuvem se transforma em uma coluna de fogo que acalenta o seu povo. Deus cuidando do seu povo. E Ele faz isso para sempre. Quanto tempo durou isso? 40 anos. Deus protegeu o seu povo dezenas de vezes dos ataques dos filisteus e de outros inimigos. Protegeu o seu povo do cativeiro babilônico, quando reis ímpios, até de Judá e Israel, subiram ao poder. Protegeu mais adiante do Império Romano, também dos religiosos, dos fariseus no Novo Testamento. Mais adiante, Deus ainda protegeu o seu povo dos erros terríveis da Idade Média e preservou para si um povo fiel. Protegeu dos regimes totalitários espalhados pelo mundo que perseguiam e matavam os cristãos. Deus sempre esteve com o seu povo, sempre protegendo o seu povo. E muitas vezes nós, nos momentos em que somos acometidos com um governo ímpio, que na realidade nós nunca teremos, nós não temos um governo que realmente é um governo que segue os princípios de Jesus, porque a palavra de Deus diz que Ele está próximo à sua vinda. Então, por mais que pode parecer que aquele governo esteja caminhando segundo a palavra de Deus, nós precisamos mesmo assim manter cuidado. Mas quando nós estamos sendo governados por regimes de governos que são declarados contra a palavra de Deus, atualmente de modo disfarçado em nosso país, mas em outros países, como Coreia do Norte, em tantos outros onde existem os regimes onde o cristianismo é proibido, Deus sempre tem preservado os seus filhos. Deus sempre tem preservado aqueles que são fiéis à sua palavra, aqueles que confiam nele. Confiam de tal modo que não têm medo de serem fiéis à sua palavra, porque sabem que o Deus que eles estão sendo fiéis é o mesmo que irá os proteger. E mesmo que defender a palavra de Deus e ser fiel a ela nos leve à morte, sabemos, aqueles que confiam em Deus sabem que a sua morte não é em vão.
Não há motivo para desespero. Não há motivo para perder a cabeça quando acontece algo de ruim. Nós temos que respirar fundo e pensar: Deus está cuidando. Deus está protegendo a minha vida, a minha família. Deus está me protegendo. E o segundo motivo é que Deus protege o seu povo espiritualmente. A sua obra não é incompleta, mas ela é completa. Assim como Ele protege o nosso corpo, da nossa matéria, Ele também é zeloso pelo nosso espírito, pela nossa espiritualidade. Vejamos o verso 3, o que diz: o cetro da impiedade não prevalecerá sobre a terra dos justos, para que estes não estendam a mão para cometer injustiça. A minha versão é um pouco diferente, mas vamos ler todos juntos, a versão está aqui. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Talvez nós tenhamos pensado aqui que no versículo 2, nós vimos uma bonança, né? O salmista declarando que Deus é sua proteção, e talvez nós possamos até ficar deslumbrados pensando que sempre será algo tranquilo para nós, mas o versículo 3 vem nos dizer que vem situações para tirar nossa esperança. Porque o versículo agora ele nos mostra que o povo de Deus está sofrendo debaixo de um governo ímpio. O cetro dos ímpios não permanecerá. Está falando do governo dos ímpios sobre a sorte dos justos. Alguns estudiosos do livro de Salmos afirmam que quando o salmista escreve aqui, o Salmo 125, o povo está passando por um governo ímpio, o governo de Senaqueribe. Um momento de tensão e de desespero. E foi uma situação de muita tensão, de muito desespero. E nós vemos aqui que o salmista ele vai relatar essa vida de sofrimento do povo. Que por vezes Deus permitiu que o povo passasse por opressão, por regimes totalitários, de governos ímpios estarem no poder. Mas mesmo nessas condições, Deus cuidou do espírito dos seus servos. Deus cuidou dos seus servos espiritualmente. João Calvino diz assim, aqui, explicando sobre esse versículo, ele diz assim: aqui somos advertidos que, por proteção de Deus, não impede que de vez em quando sejamos exercitados pela cruz e por aflições. E que, portanto, os fiéis não devem prometer a si mesmos uma vida amena e fácil neste mundo, sendo-lhes suficiente que não sejam abandonados por Deus quando se sentirem necessitados de auxílio. É verdade que seu Pai Celeste os ama muito internamente, mas deseja que sejam treinados pela cruz, para que não se entregue demasiadamente aos prazeres da carne. Constantemente nós somos afligidos. Constantemente nós encontramos e enfrentamos dificuldades. Paulo, Romanos capítulo 5, versos 3 e 4, ele diz que nós nos gloriamos nas tribulações, porque elas produzem paciência, e a paciência é experiência, experiência é esperança. E Deus permite que nós passemos por dificuldades, por aflições, para que nós possamos entender o seu sacrifício e para que nós também não possamos viver uma vida demasiadamente descuidada, deszelosa, dando razão e voz às obras da carne. O que esse texto está nos dizendo aqui no verso 3, e que o pastor João Calvino também diz, é que o tratamento de Deus para com seu povo é um tratamento de amor, não é um tratamento de mimo, de nos tornar mimados, crianças mimadas. Mas é um amor e é um tratamento que permite com que nós passamos por dificuldades, por governos autoritários, por perseguições, para que nós sejamos exercitados e tenhamos força, paciência, perseverança e confiança nele, nesse mundo tão cruel, tão depravado, tão ímpio, que a própria palavra diz que o mundo jaz
no maligno. O povo de Deus deve saber que mesmo em meio aos sofrimentos, mesmo em meio aos governos opressores, Deus alivia e modera o nosso sofrimento para que nós não pequemos. E é o que o texto está dizendo aqui. Para que o justo não estenda a mão. Para que estes não estendam a mão para cometerem injustiça. O texto está dizendo aqui que Deus é tão bom, Ele cuida tanto dos seus servos espiritualmente, que Ele não permite com que o povo passe por um governo tão ímpio, tão opressor, passe por situações tão malignas, a ponto deles terem que pecar para sobreviver. Deus cuida tanto de nossas vidas que Ele impede ações malignas nas nossas vidas antes de nós mesmos pecar. Ele não permite com que nós vivemos demasiadamente pecando para sobreviver. Ele sempre entra com a sua provisão. Ele sempre entra com a sua resposta, dando livramento para o seu povo. E esse texto aqui, ele forma a doutrina da perseverança de Deus para os santos, que Deus nos segura, Deus nos mantém de pé, Ele nos mantém firmes. E muitas vezes nós dizemos, né, que nós seguramos em Deus. Eu costumo pensar que se eu segurasse na mão de Deus, eu já havia soltado faz tempo. Mas como é Ele que me segura, como é Ele que nos mantém nas suas mãos, como é Ele que nos fortalece, nós conseguimos permanecer. É por causa do seu poder, porque somos fortalecidos por esse Deus que nos protege, que nós conseguimos manter de pé, firmes diante das tribulações, firmes diante das dores, das perseguições, das dificuldades, das aflições. E quando nós menos esperamos, diante de tanta dor, de tanta perseguição, o Senhor vem com o seu refrigério. Mas só é possível sentir e experimentar deste refrigério os que confiam no Senhor. E o Salmo ele termina com uma oração no verso 4, dizendo: Ó Senhor, faze o bem aos bons e aos de coração íntegro. Nós falamos dos que confiam, mas e quanto aos que não confiam? Quanto aos que se desviam? É o que nós vemos no verso 5. Mas os que se desviam para os caminhos tortuosos, o Senhor os castigará, juntamente com os malfeitores. O destino daqueles que não confiam em Deus, daqueles que se desviam, que saem dos caminhos de Deus, é o destino dos malfeitores, é o destino da perdição eterna. Mas aqueles que confiam, eles permanecem nos caminhos do Senhor. Choram, sofrem, sentem, mas permanecem nos caminhos do Senhor. E eu volto à minha pergunta inicial. Como você tem reagido? E eu perguntei para mim, como eu tenho reagido? Hoje, antes mesmo de vir para o culto, eu estava conversando com a minha tia. Falando assim, tia, estou querendo fazer tal coisa, mas eu estou com medo. Eu sei como eu tenho reagido, você sabe, Deus sabe, sua família sabe como você tem reagido. E se você tem reagido de modo daqueles que não confiam em Deus, eu te convido, assim como eu me convidei, orando hoje para trazer essa mensagem, a confiar no Senhor. A confiar no Deus que nos protege em todos os nossos sentidos. Ele nos protege fisicamente, nos protege também espiritualmente. Esse Deus que nos fez, que é tão maravilhoso e tão zeloso por nós, que Ele cuida de nós em todos os detalhes. É por inteiro. Ele não cuida pela metade, Ele cuida por inteiro. A nossa confiança pode estar muitas vezes em tantas outras coisas, como o salmista também diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, confiaremos no nome do Senhor, nosso Deus.
Por mais que nós possamos colocar concertinas, câmera, vigilante na nossa casa, quem guarda a nossa casa é o Senhor que não dorme. É o guarda de Israel. E é nele em quem nós devemos depositar a nossa confiança. E essa semana, estudando essa mensagem, eu me perguntei ao Senhor, Senhor, eu não tenho confiado em Ti. Me leva, Senhor, para os Teus braços de amor e me ensina a confiar em Ti. Não pela metade, mas completamente confiar no Senhor. E quando, irmãos, nós confiamos em Deus, as nossas decisões, elas são tomadas segundo a vontade de Deus, porque nós oramos, e ao orar, fazemos, e no fazer, Deus nos mostra o caminho certo e diz, estou com você. E ao confiar em Deus, e quando nós tomamos decisões e que sentimos o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas, ao ver isso, ao perceber isso, imediatamente nós sentimos paz, que é o que o salmista termina o verso 5 dizendo, paz sobre Israel. Quando nós passarmos a confiar plenamente no Senhor, haverá paz em nossos corações. Haverá paz. Eu espero que o Senhor tenha falado com você, assim como Ele falou no meu coração. Então, eu gostaria de te convidar a fechar os seus olhos e orar comigo. Pai, o Senhor é bom, o Senhor é santo, e nós te louvamos, ó Deus, pela sua palavra, que é inerrante, é inefável. A sua palavra, Pai, que fala tanto aos nossos corações. A sua palavra que nos molda, que nos transforma. A sua palavra que nos traz paz. Ó Pai, diante de tudo isso que nós observamos aqui na sua palavra, ensina-nos, ó Deus, a sermos mais dependentes do Senhor. Porque só é possível confiarmos no Senhor plenamente se houver dependência. Que os nossos corações, ó Deus, possam estar depositados no Senhor, depositados na sua palavra, na sua vontade, ó Deus. Para que assim, ó Deus, nós possamos confiar no Senhor de tal modo, a ponto de saber, ó Deus, que o Senhor está conosco, nos guardando, nos protegendo, Pai, guardando, protegendo o nosso corpo, protegendo a nossa mente, o nosso coração, Senhor. Deus, se por algum motivo, ó Pai, nós começarmos a viver a nossa vida, no nosso dia a dia, na correria do dia a dia. E, ó Deus, e sequer por um segundo, ó Deus, esquecermos de quem o Senhor é e de que devemos confiar no Senhor, refresca, ó Pai, a nossa memória, no nosso coração, a sua palavra que diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, firmes permanecem para sempre. Assim eu oro, Pai, te agradecendo por esse dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Então vamos louvar o nosso Deus.